E o tema de hoje é crase, muito importante. O que é a crase? É a fusão de dois As. Porém, um A é preposição e o outro A é artigo. A mais A é igual a craseado. Quantos As você está enxergando aqui? Apenas um. Então, eu não tenho prolongamento do som, ok? É A. Vamos lá. Se eu tenho um artigo aqui e este artigo é feminino, então eu uso a crase diante de palavra feminina, salvo uma exceção, que daqui a pouco eu conto qual é essa exceção. Existem algumas regras para nós empregarmos a crase. A primeira noção que nós temos que ter é essa, que é usada diante de palavras femininas, porque eu tenho o A artigo e o A, né? Se fosse masculino seria o O. Mas há três maneiras de eu explicar para você, eu colocar para você essa crase, de modo que pode ajudar a você resolver se vai usar a crase ou não. Vamos lá. Está em dúvida se ali tem crase? É só aplicar essas situações. Ó, você troca a palavra feminina por uma masculina correspondente, ok? Que tem ali o mesmo sentido. Se diante da palavra masculina ficar ao, é porque naquela dúvida havia a crase. Como assim, ó? A crase não é A mais A? Se ficar ao, A mais O, então ali, naquela dúvida, tinha crase. Vamos lá. Irei à escola. Tem crase aqui? Não sei. Vamos fazer um teste. Irei ao colégio. Ficou ao? Ficou ao. Então, aqui eu tenho a crase. Ok? Irei à escola, tem crase, ok? Então, primeira coisa, troca. Tira a palavra feminina, coloca uma masculina correspondente, tá? Outra forma, eu troco o A por para. Se ficar para A, é porque tem crase, ok? Então, eu troco o A por para. Ficou só para, não tem crase. Ficou para A, então tem crase. Vamos fazer o teste. Opa, vamos embora. Vamos fazer um teste. Cantarei uma música a você. Tem crase aqui? Vamos trocar este A por para. Cantarei uma música para você. Ficou para ou ficou para A? Ficou para. Então aqui não tem crase. Não é só por esse motivo, tá? Depois eu falo, porque isso aqui é um pronome. Então diante de pronome não tem crase. Mas tudo bem, vamos fazer o teste. Ficou para? Ficou. Ficou para A? Não. Então não tem crase. Se tivesse, ó, aqui um que tem, ó, fui à França. Fui para a França. Ficou para A? Ficou. Então, fui à França, tem crase, tá? Outra situação, e é a terceira situação que pode salvar aí. Ir, eu troco o verbo ir pelo voltar. Então, por exemplo, se eu vou, olha só, eu troco ir por voltar, tá? Se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase pra quê? É um versinho. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase pra quê? Aí tem gente nova falando que inventou esses versinhos. Gente, isso é da época de Nicó. Como dizia Nicó? Quem é Nicó? Meu professor do ensino médio. Eu aprendi esse versinho, foi com ele. Então, este caso aqui, todos os professores utilizam, tá? Não é nada inédito aí, não. Olha aqui, vamos fazer o teste. Irei à cidade mais linda do país. Qual que é? Montes Claros. Claro, todo mundo tem que conhecer Montes Claros. Vamos lá. Irei a Montes
Montes Claros. Esse A aqui tem crase? Vamos fazer o teste. Eu vou a Montes Claros. Voltarei de Montes Claros. Se eu vou A e volto de, crase para quê? Este A aqui não tem crase. Agora, olha aqui. Eu vou à Bahia. Irei à Bahia. Voltarei da Bahia. Então, este A aqui tem crase. Se vou A, volto da, crase A, ou seja, crase existe, tá? Esse A aí é do verbo existir. Então, crase A. Então, neste caso, tem crase. 3 situações salva-vidas aí, antes da gente até analisar a regra, ok? Vamos lá. Casos obrigatórios. O que são casos obrigatórios? Casos que exigem a crase. Além de olhar se ali tem uma palavra feminina, eu tenho que olhar a regência do verbo. Se esse verbo pede a preposição a, ok? Tem que ter essa noção. Eu uso crase diante de palavras femininas, mas eu tenho que olhar a regência verbal. Esse verbo exige a preposição? Exige. Então, eu coloco a crase, ok? Vamos lá. Vou colocar uma situação aqui que ajuda no dia a dia aí, muito comum. Marcar reuniões, marcar consultas, olha o que acontece. No caso de horas exatas, e aqui não são horas inteiras, são horas exatas porque não é um intervalo de tempo, tá? Por exemplo, 9h30 aqui é considerada a hora exata, tá? Por exemplo, sua consulta está marcada às 16 horas. Às 16 horas tem crase. E outra coisa, diante de horas, se você quiser abreviar, use o H minúsculo. Não precisa colocar assim, ó, uma dica aqui. 16:2.00 HRS, não. É simples. Português, ele pega o simples. Então, 16 horas, pronto. Então, 16 e H minúsculo, tá? Aí o que acontece? Sua consulta está marcada às 16 horas. E se eu tiver uma preposição, eu uso a crase? Não. Olha aqui. Efeitos especiais. No caso aqui, desses efeitos especiais surgiu, se eu coloco a preposição, eu não vou colocar a crase. É o caso aqui, ó. Sua consulta está marcada após também a preposição. Às 16 horas. E aí aqui eu não coloco a crase. Uma pessoa me falou assim, é sério? Então as pessoas vão achar que eu estou errando. Deixa achar, tá? O importante é acertar. É assim mesmo, tá? Porque não é um intervalo de tempo. E no caso de horas também, quando eu tenho uma atividade que começa e termina, e eu tenho ali a palavrinha das, tem crase. Então, ó, atividade começa e termina. E se tiver a palavra das, a crase, ó, o evento ocorrerá das 9 horas às 11. Então, o que eu tenho que ter aqui? Das, às, ok? Neste caso, é o tempo de duração deste evento, ok? Então, coloca a crase aqui. Mas se eu tiver o de, eu não coloco. Então, ó, de não há crase. Ela estuda de 6 a 8 horas por dia. Então, neste caso, eu tenho um de, aqui eu não tenho a crase. Se eu quiser falar de meses, né? De fevereiro a novembro, eu tenho um de, e aqui eu não tenho a crase. Ok? Outra situação que é obrigatório o uso da crase. Quando eu tenho expressões prepositivas, conjuntivas, adverbiais femininas. Então, olha aqui, à vontade. Fique à vontade. Nós usamos muito isso no ambiente de trabalho. Fique à vontade. À tarde, à vista. O que é esse à vista aqui? É o pagamento. O pagamento é à vista, ok? Se for à vista que eu estou tendo, à vista do hotel, aí não tem,
e nem o verbo avistar, né? Porque aí é até junto. Então, à vista aqui, pagamento com crase, à direita, à esquerda, à toa, às vezes, às pressas, à disposição. Eu estou à disposição com crase, ok? Casos obrigatórios. Casos facultativos. O que é que são casos facultativos? É uma faculdade, né? Um tanto faz. Você usa se você quiser. Então, vamos lá. Você é quem decide se você vai usar essa crase. Vamos lá. Antes de nomes próprios femininos sem sobrenome. E sem ficar claro, sem sobrenome. Eu posso usar ou não. E aqui vai muito a questão regional, né? Refiro-me a Ana. Neste caso aqui, quem usa dessa forma é que não chama, não coloca o artigo antes do nome da pessoa. Agora, refiro-me a Ana. Esses dois casos estão corretos. O que acontece aqui? Em algumas regiões do país, a pessoa coloca o artigo antes do nome. Por exemplo, você viu a Bia? Você viu a Marina? Neste caso, quando coloca o artigo, então é esperado que a pessoa coloque a crase, porque se ela colocou o artigo e aqui está exigindo a preposição, então coloca. Então tem regiões que não. Você viu Lívia? Você viu Clarissa? Então neste caso eu não coloco a crase. Aqui é facultativo. Você é quem decide. Olha que legal. Tá vendo? Português. Português ele deixa. Você decidir também. Depois a preposição até. Também é facultativo. Iremos até a loja do meu primo. Você é quem decide. E antes de pronomes possessivos femininos, por exemplo, seu, sua, você também vai ficar sua escolha. Estamos à sua disposição, sem a crase, ou estamos à sua disposição. Se eu tirar aqui, à disposição é com crase. Agora, se eu coloquei esse pronome, eu decido se eu quero usar ou não, ok? Vamos lá. Casos proibidos. Vixe, não pode usar. Não pode usar crase. Vamos aqui entender. Se eu falo que a crase é usada diante de palavras femininas, então ela é proibida de ser usada diante de palavras masculinas. Tem uma exceção, tá? A gente nem usa muito isso no dia a dia. Então lá, casos proibidos. Antes de palavras masculinas, vai ter isso aqui, mas eu vou falar isso aqui também. Antes de artigo indefinido. O que é artigo indefinido? Lá na classe dos artigos eu tenho artigos definidos, o, a, os, as, e artigos indefinidos, que dão uma ideia de geral, né? Uma, uns e umas. Então, eu não uso crase diante de artigos indefinidos, uma e umas. É até um pouco lógico, né? Um pouco não, é totalmente lógico. Por quê? O que é a crase? Não é a preposição mais o artigo? Se esse ali é um artigo indefinido, essa palavra aqui é só preposição. Então não pode usar mesmo, não, uai. Ela fez referência a uma observação do cliente. Ela fez referência a uma observação do cliente. Olha o artigo onde está. E aqui é a preposição. Não tem como usar, não. Antes de palavras masculinas, também, se é para usar diante de palavras femininas, então, caso obrigatório, usar diante de palavra masculina. Olha aqui, adeus. Mas eu já vi, professora, tem gente que coloca crase, porque tem gente que está errando. Mas agora isso não vai mais acontecer. Convite de formatura. Agradeço a Deus por ter me ajudado a chegar até aqui, conquistado meus objetivos. Adeus, Deus é palavra masculina. Então, adeus sem crase, pode ir com fé. Andar a cavalo, venda a prazo, sal a gosto, ir a pé. Olha aqui, isso aqui é só pé, pé masculino. A pé,
aquecedor a gás, bolsa a tiracolo, avião a jato. Eu adoro trazer muitos exemplos, porque você pesca alguma coisa do dia a dia e fala, nó, e associa. Aquele exemplo que talvez ali faz parte do seu dia a dia, lhe deixa associar. Por isso que eu amo muitos exemplos. Escrever a lápis. Escrever a lápis é o lápis, lápis é masculino. Frango a passarinho, morto a tiro, né? É o tiro. Então, não tem. Qual a exceção que eu tô falando desde o início, né? É quando nós temos, de modo subentendido, não está escrito, a expressão a moda de e a maneira de. Por quê? Porque tá moda e maneira. Então, quando eu tenho essas duas expressões subentendidas, eu posso usar a crase. Então, ó, fez um gol a Pelé. Ou seja, fez um gol à moda de Pelé, fez um gol à maneira de Pelé, como Pelé fazia, copiou o gol que ele fez. Então, essa é a única situação em que eu uso crase diante de palavras masculinas, quando eu tenho essas duas expressões subentendidas, ok? Vamos lá, o que é proibido também? Pronomes de forma geral. Parabéns a você. Eu tinha colocado até esse exemplo de você antes. Então, parabéns a você. Aqui é um pronome de forma geral, tá? Senhora, senhorita e dona são exceções, mas você, a gente não coloca a crase. Palavras repetidas. Nesses casos aqui, além de não ter crase, não tem hífen, ok? Aqui já ajuda para duas coisas, ó. Dia a dia, sem crase, lado a lado, frente a frente, cara a cara. Sem crase e sem hífen. Simples, simples. Também é proibido o uso da crase diante de verbos, ok? Por exemplo, ela se dispôs a ajudar em tudo. Ajudar é verbo. Então, aqui eu não tenho crase. Porém, se ali você vivenciar uma situação em que vai causar uma ambiguidade, você pode colocar. Eu só consigo assim enxergar um exemplo para isso, tá? Por exemplo, colocou à venda. Se eu falo assim, ó, ele colocou à venda, descontextualizado, aí fica sem saber se é a venda, né, a venda dos olhos, ou se colocou à venda um imóvel, um carro, seja lá o que for. Então, neste caso, seria assim uma falta de contexto total. Imagine que as crianças estejam brincando de cabra cega. E aí, ela tem que colocar lá a venda nos olhos e sair procurando. O menino colocou a venda nos seus olhos. Contextualizou. Agora, ele colocou o imóvel à venda. Venda é verbo também. Então, ficou muito claro que aí é diferente da venda do substantivo, tá? Só neste caso aí, se for para causar um duplo sentido, uma ambiguidade que poderia colocar a crase diante do verbo. Mas, se está dentro de um contexto, diante de verbo, não usa crase, ok? Vamos lá. Se a palavra da frente, aqui também é meio óbvio, se a palavra da frente estiver no plural e o a estiver no singular, você não coloca crase. Por quê? Porque ali eu só tenho uma preposição. Refiro-me a escolhas. Escolhas está no plural e o a está no singular. Então, neste caso, eu só tenho preposição. Eu não tenho artigo aqui, ok? Casos especiais. Para nós encerrarmos, casos especiais. As palavras distância, casa e terra, sem especificar, é sem a crase. Sem especificar, é sem a crase. Olha aqui. Ensino à distância. Qual distância?
Não especificou. Ensino à distância. Dá vontade de colocar a crase, mas não especificou. Então, não tem. Cheguei à casa. Cheguei à terra. Não especificou que casa é essa, que terra é essa, sem crase. Ok? Como que faz, então, para ganhar a crase? É só especificar. Especificou, crase ganhou. Especificou, crase ganhou. Então, se eu especifico, eu ganho a crase. Ó, observei o aluno a distância de 30 metros. E especifiquei essa distância, então eu ganhei a crase. Cheguei à casa da minha mãe. Especifiquei qual é a casa. Não é qualquer casa, é a casa da minha mãe. Cheguei à terra do Pequi. Qual é a terra do Pequi? Montes Claros. Então, cheguei à terra do Pequi e especifiquei qual terra que é, ganhei a crase. Muito obrigada pela companhia, espero ter lhe ajudado e até a próxima aula.